pode deixar de perceber também que o Bahia tem seus 51 pontos, né? Tem bastante ponto para esta temporada, para esta edição da Série B. E aí eu acho que a gente pode tentar conversar um pouco sobre isso, se debruçar um pouco mais sobre essa temática. E eu convido vocês 4 aqui para a gente fazer essa leitura. O Bahia tem mais ponto que bola? O que é que justifica o Bahia ter 11 pontos, ter 11 pontos, não, ter 51 pontos aí até aqui, com esse futebol que tem recebido críticas tão duras e tão repetidas? Justifica, Celso, basicamente que o Bahia tecnicamente é acima da maioria dos seus adversários na Série B. Por mais que a gente critique o elenco do Bahia tecnicamente, você olha o nível da Série B e o Bahia realmente está acima da média. Tá? O Bahia está acima da média. Isso acaba decidindo jogos em detalhes. Tá? Em um chute do meio da rua de Jacaré. Em, sei lá, o 2-1 de virada contra o Criciúma na Fonte Nova, com um jogador a menos. É um lance de 2-7. Tá? A qualidade técnica decide jogo mesmo quando você não tem ideia nenhuma. Que é a regra do Bahia. O Bahia, em regra, não tem ideia nenhuma de jogo. Tá? Deu a bola o Bahia não sabe o que fazer. É chutão. Bola longa, bola longa, bola longa. Não tem mais nada. Especialmente fora de casa. Fora de casa, então, o Bahia tem zero interesse em botar a bola no chão e trabalhar. Zero. Tá? É falta de interesse mesmo em botar a bola no chão. O Bahia não tem. Tá? Mas eu acho que, tecnicamente, o Bahia consegue se impor em uma Série B que é muito ruim. É esse o ponto, tá? Não é que o Bahia esteja... tenha pontuado porque em alguns jogos o Bahia vai bem. Não, o Bahia foi bem em 2, 3, 4 jogos no máximo, a Série B toda. Tá? E consegue vencer porque os outros times são muito ruins. Muito ruins. É uma Série B horrorosa. É a maior Série B de todos os tempos. É a maior pelo tamanho dos clubes. Lula, O bola deixa eu não dar é. só um número para ilustrar o que você está falando. O Bahia é o vice-líder e tem 33 gols em 30 jogos. É quase um gol por jogo. O vice-líder tem uma média de gol um pouco mais do que um gol por jogo. E geralmente não é assim. Assim, geralmente o próprio Cruzeiro não tem muito gol também, não. Tem 39-29. O Cruzeiro demorou. O primeiro jogo que o Cruzeiro foi ganhar com a diferença maior foi aquele contra o Náutico. O Cruzeiro vinha muitas vitórias, mas assim, resultados até apertados. E o Bahia teve 33 gols em 30 partidas. É um número assim que me chama muita atenção, porque a tendência é que esse número se mantenha, assim, tem uma grande mudança. Por exemplo, para ser preciso, 1,1. O vice-líder tem um ataque de 1,1 gol. Assim, como é que você vai dizer que esse time está jogando bem, que esse time... E a maioria desses gols acontecendo na Fonte Nova, certo? Veja, é 1,1, com a maioria acontecendo na Fonte Nova. Ou seja, embora tenha 4 vitórias, arrumou vitória, mas é uma negação. É um time que joga 2 jogos fora de casa, ainda fez um ponto, sabe? Porque o Sport fez 2 jogos fora de casa e fez nenhum. O Bahia, dessa coisa, ainda fez um ponto. Mas fez um ponto sem chutar uma bola na barra. Então, eu acho que a leitura que Lula faz, que Pedro faz, essa crítica mais incisiva ao Bahia, que é um time que, antes de jogar contra o Sport hoje na ilha, já tinha 97% de chance de subir. O cara, não, a essa altura, não vai ser quinto lugar. Pô. Mas, assim, teria que ser todos os resultados possíveis acontecer para o Bahia ser quinto lugar, e a tendência é que isso não aconteça, o Bahia irá subir. Mas o acesso não significa uma campanha inesquecível. De vez em quando você tem um arranque final que bota você na primeira divisão, uma campanha consistente, uma defesa que não toma gol, como a Chapecoense, como a Chapecoense que foi campeã, um puta de um Corinthians daquele ano que ganha de todo mundo e tal. Tem algumas campanhas nesse formato. Esse Bahia, nesse formato, embora eu lembre até que o Fred falou uma vez que o Bahia já estava formando o time para 2023 com alguns contratos, eu falei, rapaz, não deveria não. Porque o time, assim, não deveria estar fazendo. Embora não estou dizendo que o Fred estava errado, não. Estou dizendo que o Bahia não deveria estar fazendo isso caso estivesse já pensando em 2023, porque esse time ele não sobra na segunda divisão. Ele é vice-líder sem sobrar. E se fez, agora precisa desfazer. O time que tem 1,1 gol marcado numa Série B sendo vice-líder, ele não está sobrando, ele está subindo porque, como o Lula falou,
O Bahia, tecnicamente, é superior, e ainda é Série B, tá? Não é Série A. A gente está analisando a Série B. Na Série B, você não precisa de muita coisa para você ser superior à maioria dos adversários. E nesse caso, nem precisou disso muito para ser bem superior aos adversários. Porque esse desempenho do Bahia não vai ser algo que o torcedor vai falar, aquele time de 2022, puta que... Porque existe esse tipo de time na segunda divisão. Existe esse tipo de acesso que você marca, pô, aquele time montou uma base. O Náutico 2011 foi a base ali para fazer uma campanha boa em 2012. O Sport 2006 foi a construção do time para bater lá na Copa do Brasil 2008. Existe time da Série B que você consegue, o próprio Corinthians, pô, ganhou tudo depois. Existem times mas que você consegue, a parte daquilo ser uma semente. Eu não estou falando da semente como clube, semente de elenco, tá? Porque, obviamente, subir a primeira divisão você pode considerar semente. Mas eu estou falando do elenco, que aquele elenco seja a semente de um elenco que virou vitorioso. O Fortaleza, pô. O próprio Fortaleza, que está até hoje, aquela semente está germinando, já com outros jogadores, mas está germinando até hoje. Esse Bahia dificilmente vai ser essa semente. Esse não, Bahia, ele vai gerar, ele deverá gerar o acesso, mas esse elenco não vai gerar um time para ser um time competitivo na Série A 2023. Não vai ser. Se esse time for mantido, ele vai ser semente de um novo rebaixamento. Não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Velho, eu vejo muita gente falando às vezes assim, não, mas Série B é assim mesmo. Tudo bem, mas nunca foi tão assim, tá? Porque o Bahia subiu em 2010 e as lembranças são excelentes, tá? Excelentes. O Bahia enfrentou problemas, teve resultados ruins, mas o Bahia se impôs na maioria dos jogos, o Bahia conseguia agradar a torcida, né? Em 2016 foi problemático, mas na Fonte Nova o Bahia engoliu todo mundo, em todos os jogos. Quem veio para a Fonte Nova em 2016, o Bahia engoliu todo mundo. Infelizmente, o Bahia deste ano não tem nada que o torcedor vai guardar de bom, de lembrança. Não tem nada, absolutamente nada. Lula, tu falando do Bahia de 2016, o Santa Cruz de 2015. Porque, embora seja lanterna, mas aquele Santa Cruz de 2015, ele vai ser campeão da Copa do Nordeste de 2016. Ele começa bem, aí falta dinheiro, falta uma série de coisas, mas pô, tinha Grafite metendo 13 gols, Keno muito bem, João Paulo, tinha bons jogadores que renderam durante anos na primeira divisão em outros clubes. E, para falar rapidamente, o Mioca trouxe um dado muito bom. O pior ataque, a gente estava falando aqui do Bahia, ter 33 gols em 30 jogos, ou seja, faltando 8 rodadas. O pior ataque de um time que já subiu é o da Chapecoense 2020. Chapecoense, inclusive, foi campeão. 42 gols. Veja só. O Bahia precisa fazer 10 para passar, para superar a Chape. 10 gols em 8 rodadas. A média do Bahia não diz isso. Segundo ponto. Caso o Sport suba, acho difícil, mas caso o Sport suba, o Sport só tem 24 gols. O Sport, se subir, o Sport vai quebrar esse recorde aí da Chapecoense, assim, dando uma volta. Ou vai virar uma máquina, né? Isso entrega. O Sport vai chegar em 35, Fred. Assim. Esses dados, Cássio, entregam o baixíssimo nível técnico da maior Série B de todos os tempos. Tá? É um nível muito baixo. É muito abaixo do normal. Muito abaixo do normal. Tá? É horrível a competição que a gente tem acompanhado. O Bahia ser segundo lugar jogando a bola que tem jogado é uma coisa quase que inexplicável. Tá? É um negócio quase que inexplicável. Velho, o Bahia chegar a 51 pontos com o que eu tenho visto é um negócio... Bicho, não sei. Tudo bem, é melhor tecnicamente, mas vendo em campo você não consegue imaginar como é que o time tira isso. É muito difícil explicar. Meu velho, ó, um dado aqui. Léo Caetano deu um dado miserável agora. Eu fui olhar até porque eu disse, não é possível. Mas é verdade. O Bahia, segundo lugar, já tem mais derrotas do que o Vila Nova, que é o 17º. Meu amigo. É porque o Bahia não empata. O Bahia é um time de basquete quase. Mas é verdade, o Bahia já tem mais derrotas do que um time do Z4, pô. E desses 33 gols que o Bahia fez, só 9 fora de casa, tá? Tipo, em 15 jogos, o Bahia balançou às vezes 9 vezes. É menos que o Guarani. O Guarani fez 11 gols fora de casa, que tá lá embaixo. É menos do que equipes como o Vila Nova, por exemplo, que também fez 11 gols fora de casa. Então, o Bahia fora de casa, o Bahia conquistou pontos, assim, eu não sei nem de onde, assim, sabe? Tipo, o Bahia ganhou 4 jogos. Inclusive, sobre aquela pergunta que vocês trouxeram lá no início, sobre o porquê que o Bahia tem mais pontos do que o Sport,
A resposta é nessas vitórias fora de casa que o Bahia conseguiu, sabe, sei lá como, jogando pedra em Santos. Exatamente. Brusque. E se você reparar, Brusque jogou e se nada você contra o reparar Brusque. as Guarani. 4 vitórias do Bahia, Brusque, Guarani, vamos lá, quem mais? Operário. Todos os times debaixo da parte de Operário baixo da não. tabela. Não teve. Brusque, Guarani, Operário Operário vai não. vencer. É. Ponte Guarani e Operário não, exatamente. Ou seja, 4 dos 5 últimos. Não, é uma campanha assim horrorosa do Bahia. Eu lembro do jogo contra o Náutico, o Bahia saiu com aquele triunfo suando, tomou a pressão o jogo inteiro. O lateral foi expulso no começo, né? Depois do gol. O jogo inteiro. Tomou pressão também depois que o gol, depois que fez o gol, tomou pressão do Operário. Contra o Brusque, não jogou nada, foi 2 vezes ao ataque, fez 2 gols, né? Contra o Guarani, o Guarani teve um gol anulado, na bola seguinte o Bahia fez um gol. Pois é. Então é basicamente assim que o Bahia chegou aos 51 pontos na segunda colocação. Aos trancos e barrancos. E aí talvez é um pouco... o único jogo ok que o Bahia fez fora de casa foi contra o Vasco e perdeu. Uhum. Cruzeiro, talvez, em alguns momentos. O Cruzeiro, o Bahia teve Lula, uma chance de fazer o... Lula e Pedro, eu acho o seguinte, e aí você pergunta, né? Inevitavelmente a pergunta foi feita na comparação com o Sport, que hoje chegou apenas aos 43, e passa muito pela total... Claro que, assim, nessa caminhada do Sport tiveram acidentes de percurso, né? O Sport sofreu mais acidentes do que o Bahia, digamos assim. O Sport levou o gol do meio de campo, né? O Sport teve um problema com o goleiro muito crítico, depois da saída do Maílson. Né? Teve aquela porrada, né, da saída de Lisca. Teve atropelos, mas fundamentalmente o Sport não faz gol. Né? Fundamentalmente o Sport não faz gol. O Sport, o primeiro turno inteiro, não tinha ninguém capaz de fazer gol, de verdade mesmo, não é um exagero, não é uma figura de linguagem. O Sport não tinha como fazer gol, assim, cada gol do Sport era uma verdadeira guerra, e quando teve os jogadores é o tema de abertura desse programa. O Sport hoje tem um trio ofensivo, ou até um quarteto ofensivo capaz de criar e fazer gols, mas só joga com esse quarteto por menos de 30 minutos por jogo. Né? E esses caras deram 9 pontos ao Sport. Os últimos 9 pontos todos vieram desse trio. Né? Então, assim, mas não dá para colocar, o Bahia teve mais sorte, o Bahia tem jogadores mais qualificados na frente. E nossa, como o Lula falou, logo quando a pergunta foi feita para ele. E quando você tem mais jogadores qualificados na frente, você está sempre mais perto de arrumar um golzinho. Né? Porque quando o Sport arrumou um golzinho lá contra a Chape, ganhou o jogo. Quando o Sport arrumou um golzinho no começo, opa, segura aqui e ganhou o jogo. Agora, foram pouquíssimos os jogos em que o time arrumou um golzinho, né? Então, por isso que fica até aqui. Mas até aqui também fica o fio de esperança de que agora vai, né? O fio de esperança resiste, porque Brusque Sport, né? Eu vou até pular o jogo do Grêmio, que é um jogo mais fora do alcance, mas um Brusque Sport, se o Sport continuar fazendo as vitórias dentro de casa e ficar nessa do Vasco não conseguir abrir a vantagem, vai todo mundo acreditar que o Sport é capaz de vencer o Brusque. Aí com 15 minutos o Sport leva um gol e aí o roteiro vai ser sempre o mesmo, né? Mas assim, é muito pouco provável que haja qualquer mudança desse cenário, né? Para o Bahia, Grêmio e Cruzeiro, aí seria algo, assim, o Cruzeiro nem faz parte da realidade. Para Bahia e Grêmio seria algo muito, muito, muito fora da curva. O Grêmio sem nenhum indício, até porque acabou de mudar o treinador, né? Tem ali uma força técnica. O Bahia tem algum indício? Só um futebol horroroso jogado fora de casa, mas dentro de casa não tem esse futebol horroroso. Tem 4 jogos dentro de casa, né? E total capacidade de fazer os pontos aí. Se o Bahia perde um jogo em casa, né, perde o próximo jogo em casa, por exemplo, aí pode dar algum alerta aí, né, para você ter um susto, mas não vejo essa possibilidade, porque os problemas continuam mesmo. Vasco, Londrina e Sport não dão nenhum sinal de que são times capazes
de tirar essa diferença dentro de um mínimo de normalidade. E a gente aqui não debate, né? Pelo menos quando a gente está falando sério, a gente não debate sem considerar o mínimo de normalidade, né?